Meu nome é Celso. Estou te escrevendo porque o que vivi dentro daquele hospital continua mexendo comigo. Não sei se foi delírio, sugestão ou algo que não se explica com lógica, mas senti que precisava contar essa história para alguém. Isso aconteceu faz algumas semanas. Passei por uma cirurgia delicada e precisei ficar internado num hospital conhecido por ser calmo. A ala onde eu estava não tinha muitos pacientes e quase sempre reinava um silêncio interrompido só pelos carrinhos de remédios e a voz baixa dos enfermeiros. No começo parecia tudo normal, mas descobri que aquelas paredes brancas guardavam segredos bem mais sinistros. Minha operação foi no fim da tarde. Passei a noite com dor no abdômen, sob efeito de remédios, sem conseguir dormir de verdade. Lá pelas 3 da manhã, acordei suando e com a impressão de que tinha alguém parado bem na minha frente. Meu quarto tinha 2 camas, mas até então a outra estava vazia. De repente, notei uma mala do lado dela, como se um novo paciente tivesse chegado sem eu perceber. Um lençol branco cobria a cama, mas era difícil enxergar quem estava deitado ali. Tentei voltar a dormir, achando que podia ser um delírio causado pela anestesia ainda recente. Na manhã seguinte, a enfermeira me informou que eu teria companhia. Descobri que um rapaz chamado Yuri precisaria ficar internado por causa de uma infecção respiratória. Pelo que entendi, não era algo grave, mas exigiria alguns dias de tratamento. Achei que seria bom ter alguém por perto, porque ficar sozinho por muito tempo num hospital bagunça o psicológico de qualquer pessoa. À tarde, vi quando o trouxeram. Um rapaz pálido, tossindo sem parar, com um aparelho de inalação. A mãe dele parecia exausta. Naquela noite, acordei com um som de algo sendo arrastado perto do meu leito. Olhei em volta e num primeiro momento não vi ninguém. A claridade fraca do corredor passava por baixo da porta, desenhando contornos estranhos nas paredes. Logo percebi que Yuri não estava na cama, mas havia alguém parado do lado dela. Pisquei algumas vezes tentando enxergar melhor, mas a escuridão distorcia tudo. Então escutei uma voz baixinha. Você também sente dificuldade para respirar? Na hora congelei. Aquela voz não parecia de adolescente. Era mais fina, quase infantil, mais rouca, como se cada palavra saísse com esforço. Chamei. Yuri, está tudo bem? Nada. Um ruído leve percorreu o quarto, como se algo se movesse devagar. Tentei me sentar, mas o corte da cirurgia doía. Antes que eu fizesse qualquer coisa, uma técnica de enfermagem abriu a porta, acendeu a luz e me viu ofegante. Yuri estava na cama, dormindo pesado, coberto até o pescoço, como se nunca tivesse saído dali. Na manhã seguinte, contei para a mãe dele o que ouvi. Ela me olhou assustada e respondeu: Meu filho não fala. Ele nasceu com uma lesão na traqueia. Ele se comunica por gestos. Meu sangue gelou. Eu tinha ouvido claramente uma voz. Então ela completou: Ontem à noite, antes de dormir, ele me avisou que viu um homem perto da cama. Disse que esse homem ficou olhando para ele no escuro e sorriu. Fiquei arrepiado da cabeça aos pés. Passei mais 2 noites ali, sem mais incidentes, mas o medo permaneceu. Quando recebi alta, me despedi deles, e ao deixar o hospital, tive certeza de que nem todo silêncio significa ausência. Às vezes ele carrega perguntas que a gente prefere não encarar. Meu nome é Clara. Sou técnica de enfermagem em um hospital público, que passou por uma fase caótica alguns meses atrás. Uma enchente atingiu a região e muita gente veio para cá em busca de socorro. Os corredores estavam lotados, o cansaço estampado em cada rosto. Eu achava que já tinha visto de tudo, mas naquele período percebi que há coisas que nem a experiência explica. Numa madrugada, por volta das 2 da manhã, enquanto tomava um café rápido no refeitório improvisado, notei um menino encolhido num canto. Tinha uns 6 ou 7 anos, tremendo de frio. Se chamava Gustavo. Ninguém sabia de onde ele vinha, sem documentos, sem família. Levei-o para a ala pediátrica. Ele não falava muito.
Quando perguntei se lembrava de casa, de alguém, ele apenas murmurou: "Por favor, não deixe ele vir me buscar." Meu coração apertou. "Quem, meu bem?" perguntei. Ele apenas abaixou a cabeça. Nos dias seguintes, Gustavo continuou calado. Observava os cantos escuros dos corredores como se visse algo. À medida que isso acontecia, outras crianças começaram a piorar misteriosamente. Febres altíssimas, quedas súbitas de pressão, desmaios. Numa noite silenciosa, perguntei o que ele via. "Ele vem buscar quem está mais fraco", respondeu. "Ele é todo escuro e não faz barulho quando anda." Fiquei arrepiada. No começo achei que fosse imaginação, até que, durante um plantão extra, vi algo. Era por volta das 4 da manhã. Uma sombra escureceu um trecho do corredor. Flutuava rente à parede, sem som. Quando percebi que ia em direção ao leito de Gustavo, meu corpo travou. Num impulso, corri até ele. A sombra recuou e se desfez no ar, deixando um frio cortante no quarto. Gustavo abriu os olhos e disse: "Você espantou ele, mas ele vai voltar." No dia seguinte, apareceram documentos. Um parente distante o levou embora para outra cidade. Depois que ele partiu, as complicações diminuíram, mas a sensação de presença nunca sumiu. Às vezes, quando passo por aquele corredor, sinto mesmo frio subindo pela espinha. E me pergunto se Gustavo tinha razão. Talvez exista algo que ronda quem está mais fraco para resistir. Meu nome é Ana. Alguns meses atrás, passei por uma cirurgia simples, mas a internação me deixou marcada de um jeito que eu não esperava. Na primeira noite, tudo correu bem. No segundo dia, uma família chegou empurrando uma maca para o quarto ao lado do meu. Trouxeram um homem sedado. Ouvi uma enfermeira sussurrar. Trouxeram da ala psiquiátrica. Ele estava agitado demais. A partir dali, o clima do hospital mudou. As luzes começaram a piscar em intervalos ritmados e um cheiro azedo e estranho tomou conta do corredor. De madrugada, eu ouvia sussurros atrás da parede, exatamente ao lado da minha cama. No início, achei que era conversa, mas logo percebi que vinham de dentro da parede. Nos dias seguintes, o paciente gritava e gemia como se lutasse contra algo. Às vezes, o silêncio que seguia era pior. Pesado, sufocante. Enfermeiras cochichavam. Já tentaram todo tipo de medicação. Nada funciona. Certa manhã, me aproximei da porta do quarto dele. O cheiro era quase insuportável e tive de recuar. Aquilo não era normal. Na madrugada seguinte, ouvi duas vozes. "E se não for só problema médico?" "Não fala isso aqui. Precisamos chamar a família." 2 dias depois, chegaram parentes e um homem de terno escuro. Parecia um padre. Houve uma reunião tensa. Pouco depois, assinaram papéis e tiraram o paciente de lá. Quando o levaram, o clima do hospital mudou. As luzes pararam de piscar, o ar ficou mais leve. Naquela noite consegui dormir, mas antes de fechar os olhos, lembrei do olhar dele, baixo, perdido, como alguém que viu algo impossível de esquecer. Desde então, nunca mais voltei àquele hospital. Mas até hoje, quando sinto o cheiro de produto de limpeza e ouço o eco dos corredores, meu corpo arrepia inteiro. Porque por mais que tentem explicar tudo pela medicina, algumas presenças parecem não aceitar alta. A mãe do corredor. Me chamo Teresa e trabalho como enfermeira há muitos anos. Já vi de tudo na minha profissão. Mas nunca imaginei que passaria por uma experiência que, até agora, não consigo explicar por completo. Naquela noite, meu plantão começou de forma até tranquila, apesar de a ala de emergência estar lotada. A gente tinha recebido um aviso sobre um acidente grave numa rodovia não muito distante. Só de pensar no tumulto que chegaria a qualquer momento, meu corpo deu uma travada. Não demorou muito para as ambulâncias começarem a aparecer. Era de madrugada e a chuva caía com força. As macas chegavam uma atrás da outra pela entrada principal, encharcando o chão e obrigando a equipe de limpeza a secar tudo sem parar, para evitar escorregões.
Eu estava na sala de suturas quando me chamaram para ajudar no corredor que dava acesso à triagem. A confusão era tanta que ninguém conseguia ouvir direito a voz de ninguém. Médicos, técnicos, seguranças e pacientes formavam uma multidão aflita. A primeira hora foi desesperadora. Muita gente chorava, procurava parentes ou pedia por um leito. No meio daquela correria, alguém puxou meu braço de supetão. Quase caí com o susto. Era uma mulher de aspecto abatido, toda molhada da chuva, agarrada no meu uniforme como se fosse sua última esperança. Mesmo tremendo, ela levantou o rosto e disse baixinho: "Por favor, ajude o meu filho. Ele está na ala de urgências. Eu não sei se vai resistir." O desespero dela me cortou o coração. Tentei acalmá-la e garanti que faríamos o possível. Mas logo fui chamada para socorrer um homem em estado crítico. Mesmo enquanto tentava salvá-lo, não conseguia tirar da cabeça o olhar daquela mãe. Mais tarde, quando a madrugada já se arrastava, fui chamada ao subsolo para ajudar na conferência dos corpos das vítimas que não resistiram. O corredor ali era escuro, o ar pesado. Peguei a lista de nomes e me aproximei de um dos corpos cobertos até o pescoço. Quando vi o rosto, senti meu coração parar. Era ela. A mesma mulher que horas antes me implorara ajuda para o filho. Meu colega notou meu espanto e perguntou se eu estava bem. Só consegui responder: "Tô." Descobri depois que o filho dela havia sobrevivido e estava fora de risco. Mas a mãe, segundo alguns funcionários, já chegou sem vida. Naquela noite, entendi que nem sempre os pedidos por ajuda vêm do lado dos vivos. A enfermeira Vanessa. Faz mais ou menos 3 anos que passei por uma experiência que me marcou profundamente. Eu tinha sido internada por conta de uma infecção que parecia simples, mas acabou se agravando. Era um hospital pequeno, silencioso demais à noite, e eu estava sozinha no quarto. Uma enfermeira muito gentil, chamada Vanessa, cuidava de mim. Ela tinha um jeito acolhedor, perguntava sempre se eu estava confortável e aparecia várias vezes para trocar o soro. Eu me sentia mais segura quando ela estava por perto. No terceiro dia, porém, ela não apareceu. Às 23 horas, uma enfermeira diferente, Elisa, entrou dizendo que cobriria o turno. Quando perguntei por Vanessa, ela só balançou a cabeça e mudou de assunto. A madrugada foi longa. Por volta das 3 horas, vi algo perto da janela. Era Vanessa. Ela estava parada, me olhando, com o mesmo sorriso de sempre, mas sem vida nos olhos. Levou o dedo aos lábios pedindo silêncio, inclinou a cabeça num gesto de despedida e desapareceu. Na manhã seguinte, perguntei à enfermeira do dia o que tinha acontecido. Regina baixou o olhar e disse: "Aconteceu uma tragédia. Houve um acidente de carro ontem à tarde. Vanessa não sobreviveu." Meu corpo gelou. Eu sabia o que tinha visto. E desde aquela noite, às vezes acordo de madrugada com a sensação de que tem alguém do lado de fora da janela. Talvez Vanessa tenha voltado só para se despedir, do jeito que só ela saberia fazer. O apagão das 1h55. Foi numa noite de chuva que tudo começou. Sou plantonista em um hospital antigo, com longos corredores e geradores que falham com frequência. Naquela madrugada, a tempestade estava forte e a energia já havia piscado algumas vezes. Pouco antes das 2 da manhã, o hospital mergulhou no escuro total. O relógio marcava 1h55. Peguei o celular e chamei Jéssica, técnica de enfermagem. Fomos juntos até o porão para tentar religar o gerador. O silêncio era tão denso que até a chuva parecia ter parado. Enquanto eu mexia nos fios, Jéssica sussurrou: "Doutor, tem alguém ali no canto." Olhei e juro que vi uma sombra parada. O motor do gerador roncou e logo depois a luz voltou.
Eram 2:03. O apagão durara pouco mais de 8 minutos. No dia seguinte, encontrei nos arquivos o nome Aidis, um homem que morreu naquele mesmo hospital, anos atrás, durante um blackout, exatamente às 1:55 da manhã. Morreu sozinho, repetindo a frase: "Não posso partir ainda, preciso acertar as contas." Desde então, todo plantonista teme esse horário. Eu mesmo já ouvi passos arrastados e vi pegadas molhadas surgirem do nada nos corredores. Na última vez em que a luz apagou, ouvi uma voz grave me perguntar: "Você já descobriu a verdade?" Não sei se foi minha mente cansada ou algo preso ali, entre o breu e o barulho da chuva. Mas toda vez que chega 1:55, eu rezo para que o gerador não falhe outra vez. O hospital e a escuridão. Eu nunca imaginei que fosse me acostumar ao ritmo intenso dos plantões noturnos, mas trabalhar em um hospital pode ser bem mais exaustivo do que a maioria pensa. Desde o meu primeiro turno, notei que o prédio sofria com problemas constantes de energia, lâmpadas piscando, monitores que reiniciavam do nada e, de vez em quando, apagões que duravam mais do que pareciam normais. No começo, relevei. Construções antigas costumam ter oscilações elétricas e a manutenção nem sempre dá conta de tudo. Mas, com o passar das semanas, coisas estranhas começaram a acontecer justamente quando o hospital ficava na penumbra. Na terceira semana de plantão noturno, por volta de 1:30 da madrugada, a energia caiu e o gerador demorou uma eternidade para funcionar. Eu estava perto do balcão de enfermagem, segurando uma lanterna que tremia mais do que iluminava. O silêncio foi total. Nem os monitores, em modo de espera, faziam seus barulhos usuais. Foi ali que senti pela primeira vez um calafrio forte, sem razão aparente. Não havia janelas abertas, nem ventiladores ligados, mas alguma lufada estranha passou por mim. Sem entender aquilo, tentei manter a calma. Precisava checar os pacientes e garantir que tudo estivesse sob controle. Caminhei até a ala de observação, onde ficam os casos mais complicados. Assim que cheguei à porta, as luzes voltaram a piscar, mas ainda estavam bem fracas, como se lutassem para recuperar a intensidade normal. Lá dentro, vi o enfermeiro André acalmando um paciente que ficou agitado na escuridão. Assim que me notou, ele sussurrou: "Está virando rotina, não é? Esses apagões sempre na mesma hora." Perceber que não era coisa da minha cabeça me deixava ainda mais tenso. Nos dias seguintes, a história se repetiu. Quando chegava perto daquele mesmo horário, o prédio inteiro mergulhava numa escuridão estranha, quase como se fosse algo programado. Todo mundo começou a comentar. A técnica de enfermagem Sandra chegou a dizer: "Eu juro que vi alguém correndo pelo corredor dos fundos na última queda de luz." Passei a reparar que durante os apagões, alguns pacientes ficavam inquietos de um jeito diferente. Um deles, por exemplo, se debatia e balbuciava frases sem sentido, bem na hora do breu. Na semana seguinte, por volta de 1:30 outra vez, um apagão longo pegou todo mundo de surpresa. Eu estava perto da sala de medicação, procurando uma lanterna reserva, quando senti de novo aquela lufada estranha passar por mim. Quando me virei, juro que vi uma silhueta lá no fim do corredor, quase na esquina que leva ao setor de emergência. Assim que a energia voltou, corri até a guarita de segurança, onde o vigilante Otávio fica de olho nas câmeras. Ele estava agitado, revirando as gravações. Você também percebeu, não foi? Tinha algo muito estranho no corredor durante o apagão. Mas o sistema ficou fora do ar e não consegui gravar nada. Com o passar das semanas, comecei a notar um detalhe perturbador. Sempre que a energia falhava, 1 ou 2 pacientes em estado grave apresentavam alguma piora. E em uma das madrugadas, um deles acabou falecendo. A causa oficial foi parada cardíaca repentina, mas eu não conseguia ignorar a possibilidade de que existisse alguma ligação entre aquelas quedas de luz e o clima estranho que pairava pelo hospital. Algumas noites depois, o gerador falhou de novo, perto de 2 horas da manhã. Tudo ficou no escuro por um tempo que pareceu sem fim. No meio daquele breu, ouvi um sussurro, algo suave, quase como o vento passando por uma porta, mas com um ritmo humano.
Quando a energia voltou, vi a mesma figura sombria encostada na parede. Pisquei e ela não estava mais lá. Logo depois, o monitor cardíaco de um paciente disparou. Fizemos de tudo, mas ele não resistiu. Até hoje, não sei o que acontece nessas horas em que tudo fica escuro. Pode ser apenas falha elétrica. Ou talvez exista algo que se alimenta do pavor que ronda esse lugar, aparecendo justamente quando estamos mais defesos. Só sei que desde que comecei a trabalhar aqui, nunca mais encarei a escuridão do mesmo jeito. O último suspiro. Trabalho como enfermeiro na ala de tratamento intensivo há mais de 10 anos. Quando comecei, acreditava que a medicina tinha resposta para tudo. Cada batimento, cada respiração, cada parâmetro bem controlado. Mas, com o tempo, percebi que tem muita coisa que não se explica em relatório algum. Minha primeira experiência estranha foi com um senhor chamado Abel. Ele chegou em estado grave. Durante uma madrugada de terça, vi no monitor que a pressão dele despencou. Corri até o leito. Os dedos de Abel começaram a tremer, como se ele estivesse acordando de um pesadelo. Por 2 segundos, o coração dele disparou, como se brotasse vida de repente, e logo depois, tudo parou. O médico me disse que era normal, que o corpo, às vezes, reage assim nos momentos finais, mas aquilo não me convenceu. Algumas semanas depois, aconteceu com Dona Lourdes. Ela esticou a mão na minha direção, mesmo de olhos fechados, segundos antes de falecer. Passei a reparar que muitos pacientes apresentavam uma breve reação pouco antes da morte. Um olhar, um aperto de mão, um suspiro mais profundo. Era como se tivessem uma última chance de dizer algo. Certa madrugada, um rapaz em coma, vítima de acidente, teve um pico súbito nos batimentos cardíacos. Uma lágrima escorreu do olho dele antes que o monitor silenciasse. Depois disso, passei a conversar com os pacientes inconscientes. Tocava seus ombros e dizia: "Você não está sozinho." Naquela noite, com a paciente Luciana, vi o monitor subir de repente. Toquei o braço dela e repeti: "Tá tudo bem." A mão dela apertou a minha e logo em seguida o som contínuo do monitor preencheu o quarto. Talvez esses picos sejam só reações biológicas. Ou talvez uma fresta entre o que chamamos de vida e o que vem depois. A voz no telefone. Eu me lembro bem do dia em que aceitei trabalhar no turno da noite naquele hospital antigo. Alguns diziam que havia um andar inteiro fechado há décadas, mas ninguém explicava o motivo. Por volta das 2 da manhã, enquanto tomava café, o telefone da sala tocou. Alô? Pois não? Silêncio. Só um chiado leve. Minutos depois, tocou de novo. Dessa vez, ouvi uma voz fraca, quase engasgada. Não consigo sair. O coração gelou. Olhei o registro digital das chamadas, nada constava, nenhuma ligação registrada. Mais tarde, um paciente idoso me perguntou trêmulo: "Moça, tem alguém me chamando? O senhor ouviu o quê?" "Uma mulher pedindo ajuda, bem ali." Tentei acalmá-lo, mas a inquietação tomou conta de mim. O telefone tocou uma terceira vez. A voz dizia: "Perdida. Não consigo achar." Corri pelos corredores, conferi as alas e encontrei Dona Celina, da limpeza, que me olhou pálida e perguntou baixinho: "Você ouviu de novo, não foi?" Ela contou o que dizem ser o espírito de uma enfermeira que cometeu um erro fatal há muitos anos. Uma mulher que nunca se perdoou e que até hoje liga pedindo ajuda, tentando consertar o que fez. Desde então, toda vez que o telefone toca fora de hora, meu corpo inteiro gela, e eu fico imaginando se, em algum lugar entre as paredes daquele hospital, alguém ainda espera ser atendido.